Alunos, olha aí nós novamente nessa aventura de história. Vocês estão acompanhando comigo, professor Loures Maia, essa viagem pela história. A gente saindo pela essa história. Saímos lá da Antiguidade, passamos pela Idade Média, estamos vendo esse processo da Idade Média, esse processo de transformação, e já nós vamos entrar na Idade Moderna. Olha como a história ela acontece. Então, você que está acompanhando conosco, antes de a gente começar a aula, eu gostaria de agradecer a participação de professores presenciais que têm entrado em contato conosco, para dar sugestões, tirar dúvida, falar da sua turma, da animação que estão a turma aí nas aulas de história. Muito obrigado, professor presencial. Meu WhatsApp, meu Facebook, meu Instagram estão abertos, todas as redes sociais, para o contato de vocês, tá? Espero o contato de vocês. Vocês, alunos, nos sigam lá no Facebook e no Instagram, porque hoje nós iremos falar sobre a aula 17. E a aula 17 nós vamos falar sobre um império interessante, o Império Árabe, e vamos falar sobre o islamismo. O que foi o Islã? O que significa o Islã? Imagine para vocês, você é cristão? É? A maioria de vocês são cristãos, que estão aqui me ouvindo. O cristianismo, ele é uma religião que ele se baseou numa outra religião antiga chamada judaísmo. Então, lá dentro do judaísmo, lá dentro do Antigo Testamento, existia uma passagem dizendo que os profetas falavam que iria existir um Messias. E esse Messias iria nascer. Iria fazer uma transformação. Para o cristianismo, o Messias nasceu e se chama Jesus Cristo. Para o islamismo, o Messias também nasceu e se chama Maomé. E para o judaísmo, eles estão até hoje esperando o Messias que ainda não chegou. O que eu quero que vocês percebam neste momento? Nós temos 3 religiões que elas são irmãs, elas vêm da mesma matriz, todas elas do Antigo Testamento. O judaísmo vem da religião hebraica do Antigo Testamento, o cristianismo vem da religião hebraica do Antigo Testamento, e o Islã, também vem da religião hebraica do Antigo Testamento. São 3 religiões irmãs. Um detalhe, a gente fala sobre o Islã e tudo sobre Maomé. Vocês acreditam que o Islã, eles acreditam em Jesus Cristo, mas não como Messias, apenas como profeta. Assim mesmo como nós acreditamos que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, essas pessoas do Antigo Testamento, elas tiveram sua importância, foram profetas do Antigo Testamento. E o grande profeta Abraão do Antigo Testamento. O Islã também acredita em Abraão, inclusive o Islã vem do filho de Abraão com sua escrava Agar, que dá a descendência do Islã. É por isso que vocês precisam entender como essa questão da religião, ela está envolvida com a história. Não perca, porque nós estamos na tela para vocês, da aula de número 17, que iremos falar justamente sobre o Império Islâmico. E aí, aluno, você sabia dessa informação? Não sabia dessa informação? Então siga nós para aprender melhor o Império Islâmico, a Península Arábica, a formação do Islã, os princípios do Islã, a expansão do Islã, a disputa pelo poder entre xiitas e sunitas. São os 4 tópicos que nós temos nessa aula de hoje. E a aula de hoje ela tem aí essas habilidades. Quais são as habilidades para a aula de hoje? Está aí, posta para vocês. Leiam as habilidades. Porque nós começamos com um mapa. Em geografia, nós aprendemos o que é uma península. E uma península é um Mar Vermelho, o Golfo da Arábia ali, então o Mar da Arábia. Percebam que essa faixa de terra daqui, ela é cercada de água por aqui, por aqui, por aqui e por aqui, ok? Ela tem os seus 3 lados cercados de água, mas essa região aqui é ligada a um continente, é ligada ao continente. Por isso que nós chamamos que isso é uma península.
Toda a faixa de terra que é cercada de água por 3 lados e um lado ligado ao continente é chamado de península. E aí nós temos a Península Arábica. A Península da Arábia, aonde fica a Arábia Saudita, aonde fica a cidade que nós vamos estudar hoje, Meca, Medina, Tabuk, aí, as cidades sagradas para o Islã. Então vocês precisam entender sobre essa península, que fica próximo do Egito, que fica próximo da Síria, do Iraque, que fica próximo de Israel. Aqui seria o mar Mediterrâneo já, que fica próximo aí dessa região. Essa península é uma península muito importante para o comércio entre a Europa e a Ásia. Só aí nós já vamos ver essa importância. E aí, olha essa imagem que eu trago para vocês, alunos. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Essa imagem que eu trago para vocês aqui, que é a cidade de Meca. Vocês sabiam que o islâmico, o árabe, ou o seguidor de Maomé, ele tem obrigação de, pelo menos uma vez na vida, vir aqui, nessa área aqui, que é a Kaaba, que é uma pedra sagrada. Acredito que foi um meteorito que caiu aí e se tornou uma pedra sagrada. E aí eles ficam rezando e andando em círculo aí, fazendo uma adoração. Aí seria o centro do mundo. E eles, em determinado horário, eles têm que parar, se ajoelhar e rezar para a Meca, virado para a Meca, aonde eles estiverem no mundo. Muitas vezes vocês andarem nas grandes cidades, vocês vão ver pessoas que estão dirigindo, do nada elas estacionam o carro. Estacionam o carro e procuram qualquer lugar, porque é o horário de elas fazerem a oração delas. Então, o Islã é uma religião muito forte. Quem segue o Islã, ele segue uma religião de um preceito muito forte. Às vezes, muito mais forte até do que o próprio cristianismo que nós seguimos. Ele tem uma crença muito forte. O que eles acreditam é muito forte. E nós vamos entender hoje. Olhem na tela para vocês. Para nós entendermos aqui. O que é árabe? Qual é a diferença entre árabe? Qual é a diferença entre islamismo e qual a diferença sobre muçulmano? Nós precisamos entender que esses três nomes ele possuem uma pequena diferença, apesar de estar diretamente falando do mesmo povo. Mas árabe é aquele que se identifica com a língua e com a cultura, valores dos árabes. Os árabes eles são muito mais antigos do que o islamismo. Então, esses valores, essa língua, essa cultura, são os árabes. Só que a maioria dos árabes, eles seguem o islamismo. E o árabe que segue o islamismo é aquele que segue a religião islâmica, cujo profeta é Maomé. Maomé. E muçulmano? Muçulmano é chamada a pessoa, você segue o islamismo? Então você é muçulmano, que ele é sinônimo, ele é igual para o islamismo. Se você segue o islamismo, você é muçulmano. Nem todo árabe é muçulmano, porque nem todo árabe segue o islamismo. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Uma ideia. Aí a gente pega o texto aqui, ó. A civilização islâmica teve sua origem na Península Arábica, aquela península que nós vimos ali no início da nossa aula, entre a Ásia e a África, com um clima extremamente quente e seco. 80% de seu território era construído por deserto. Então vamos voltar aqui, só para a gente olhar aqui a península. 80% disso aqui era deserto. Percebam vocês, daqui é a Ásia, isso aqui é a África. E aqui em cima é a Europa. Olha aqui como ele é dividido. Aqui nós temos um mapa mundi que vocês percebem qual é o local que nós estamos indicando nessa ampliação do mapa. Então, nós temos aí
nesse mapa representando a Península Arábica. Habitada por diversos povos organizados em tribos, a Arábia não tinha uma unidade política. No século VII, porém, esses povos uniram-se em torno de uma religião fundada por Maomé, que foi o islamismo. E através da jihad, guerra santa, expandiram seu domínio, conquistando um imenso império. Professor, de que o senhor está falando? Sabe o povo árabe? O povo árabe já existia ali naquela região. O povo árabe ele vai conquistar aquela região, vão ter lutas históricas contra os judeus, vão ocupar aquela, na Idade Média, vão ocupar aquela região ali. Mas um detalhe para vocês. Esse povo, ele era politeísta, ele não tinha uma religião fixa. Ele era um povo politeísta. Aí aparece uma figura chamada Maomé. Maomé aparece como figura e Maomé, ele começa a se basear nos escritos antigos do Velho Testamento judaico e ele traz para este povo o monoteísmo. Porque Maomé, ele vai dizer o seguinte, olha, nós somos descendentes de Abraão. Somos filhos de Ismael, que era filho de Abraão com Agar. Nós somos descendentes de Abraão. Não tinha o Isaac, que era filho com Sara, mas tinha o Ismael, que era com Agar, que era escrava de Sara. Você tiver curiosidade sobre isso, leia Gênesis, Antigo Testamento. E aí, a nossa descendência, aparece um anjo. Vocês vão perceber coisas parecidas surgindo aí. Ele disse que apareceu o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel aparece para ele e faz a anunciação. Maomé, você é o único profeta. A partir daí, Maomé passa a acreditar e passa a ter seguidores dele como profeta enviado por Deus. E aí, a partir daí, a religião islâmica ela começa a se organizar. Maomé não escreve nada, mas ele conta as revelações. E ele, ao contar essas revelações, as pessoas começam a escrever essas revelações de Maomé, e elas vão organizar posteriormente isso, não na época dele, mas posteriormente, eles vão organizar num livro chamado Alcorão, ou popularmente também conhecido como Corão. Alcorão ou Corão. E aí eles vão organizar esses contos de Maomé, e ali vai ser a Bíblia Sagrada deles, o Corão. Vai ser o livro sagrado deles. Percebo isso. Aí, professor, o Corão, o que ele fala de Jesus Cristo? O interessante é que o Corão, ele traz a história de Jesus Cristo, ele conta a história de Jesus Cristo, conta a história de Abraão, de Moisés, Isaac, Jacó. Ele vai contar essas histórias do Antigo Testamento. Mas o Corão acredita que Jesus Cristo não seja o Messias. Ele seja apenas um grande profeta. Olha a diferença. E que o Messias seria Maomé. Para os judeus já não acreditam que nem Jesus Cristo e nem Maomé seja o Messias. Eles ainda estão esperando esse Messias. Os judeus, muitas igrejas evangélicas estão com a bandeira judaica em seus templos, mas os judeus eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles acreditam que o Messias ainda irá vir. Essa é a diferença entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa é a simples diferença. São 3 religiões irmãs. Vamos lá, na tela.
Nós precisamos entender essa Arábia pré-islâmica. Vivia na Península Arábica os árabes beduínos, povos seminômades, que vagavam pelos desertos, dedicavam-se à criação de animais, ovelhas, cabras, camelos. Os beduínos, vagando pelos desertos da Arábia. Camelo é um animal que ele aguenta muito o clima do deserto, ele tem uma reserva de água muito grande. Então ele aguenta viajar por longas caminhadas, longas jornadas. Então é por isso que ele é um animal muito utilizado na Arábia, os camelos. Arábia, os árabes urbanos eram povos que já ficavam parados em um lugar, ou seja, eram povos sedentários. Só é você olhar a antiguidade que nós estudamos sobre esses povos sedentários. E esses povos, eles habitavam as cidades próximas ao litoral. Dedicavam-se ao comércio, responsável pelas caravanas de camelos que transportavam produtos do Oriente para o mar Mediterrâneo. Vem cá comigo, são esses povos que viajavam em suas caravanas. Nós temos aí os beduínos, nós temos esses povos seminômades e nós temos esses povos das cidades, esses povos mais urbanos, os árabes mais urbanos. Era assim mais ou menos que a religião. E esses povos, lembra que eu mostrei a Península Arábica onde ela fica? Ela fica num ponto muito estratégico, um ponto de passagem. E era justamente esses povos que faziam esse controle e buscavam esses produtos do Oriente e traziam para o mar Mediterrâneo. Chegando no mar Mediterrâneo, ia para a Península Itálica e de lá ganhava a Europa. E assim era feito o comércio. Era feito comércio, principalmente no período da Idade Média. Isso aí era feito muito comércio, muito comércio, muito comércio. Vamos lá, na tela para vocês. A cidade de Meca foi construída num templo religioso chamado Caaba, Casa de Deus, que reunia todas as divindades árabes. Ei, professor, para. Todos. Bora colocar aqui todas as divindades da Arábia? Como assim, professor? Lembra que eu falei que os árabes eram politeístas. Os árabes eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em várias divindades, em vários deuses. Por isso que eles eram politeístas. E eles tinham esse local sagrado, que era Caaba. Lá na Caaba encontra-se uma pedra negra, que é um pedaço de meteorito, que caiu esse meteorito e ficou lá como sendo uma pedra sagrada. Quantos milhões de anos esse meteorito não caiu ali naquela região? Acredita-se que esse meteorito, aí vai para a crença, né? Não a ciência, mas para a crença. Acredito que ele veio trazido do céu pelo anjo Gabriel. Aí os caras já colocam o Gabriel. O anjo Gabriel... Tá comigo? Se você olhar biblicamente, o anjo Gabriel é conhecido também como o anjo da Anunciação. Ele vai estar no Antigo Testamento, lá quando ele anuncia para Sara, ele vai estar lá no Novo Testamento, anunciando para Maria, e ele vai estar também na religião islâmica, anunciando para Maomé. Então o anjo Gabriel é um anjo que ele aparece nas 3 religiões. Interessante essa informação para vocês.
E o que vai ser esse princípio do Islã? O que é o princípio do Islã? A que se refere a esse princípio do Islã? Como eu falei para vocês, o Islã, ele envolve fé. Ele envolve crença. As pessoas que seguem o Islã são pessoas que seguem uma crença, que precisa ser respeitada por outros povos que têm outras crenças. Toda crença, ela precisa ser respeitada. Porque o Islã, mesmo ele tendo outro Messias que não seja o nosso, que não seja Jesus Cristo, mas Alá é o mesmo Javé, é o mesmo Deus, é o mesmo Jeová, ou seja lá o nome que for que ele receba dentro da nossa sociedade. É o mesmo Tupã, é o mesmo Deus. Nós temos em comum o mesmo Deus. Temos preceitos diferentes de seguir esse Deus. Se até o próprio cristianismo segue de forma diferente o mesmo Cristo, imagine quem não é cristão. Mas isso ele precisa ter, uma religião, ela precisa respeitar a outra. O católico precisa respeitar o protestante. O protestante precisa respeitar o católico. Precisamos respeitar os pentecostais, os batistas, os luteranos, os calvinistas. Como precisamos respeitar as religiões afros, as religiões indígenas. As religiões, elas precisam se respeitar. Precisamos respeitar o judaísmo, precisamos respeitar o islamismo. E são povos que têm uma história de luta grandiosa que precisamos entender. Na tela para vocês. Aqui, a Arábia Islâmica, Maomé, 570 a 632, Maomé vai viver, foi fundador do islamismo, religião monoteísta, ou seja, os árabes deixaram de ser politeístas, agora se tornam monoteístas, também chamada de religião muçulmana ou maometana. Nasceu em Meca, sendo criado pelo seu avô, guardião do conjunto da Caaba. Ou seja, Maomé está ali dentro da religião politeísta. E ele, de uma hora para outra, seu avô era politeísta. De uma hora para outra, seu avô e ele vão criar o monoteísmo. Dividido, devido à sua perseguição lá. Por que Maomé foi perseguido? Porque ele quer fazer uma religião monoteísta dentro de um povo que acredita num politeísmo. E vai ser obrigado a fugir para Yatrib. Depois vai fugir para Medina, cidade do profeta, em 622. Ele foge, sai de Meca, vai parar em Medina. Essa fuga se chamou, aqui que eu quero que vocês observem, gente. Essa fuga ela vai se chamar Égira, marcando o início do calendário muçulmano. 622 depois de Cristo. 622 depois de Cristo. Nós não estamos no ano 2022, né, o ano que nós estamos. Vocês sabem qual é o ano que os islâmicos estão, pelo calendário dele? Ano de 1400. 1400. É o ano que os islâmicos estão, porque nós pegamos 2022 e tiramos 622 anos daí. Que o calendário dele começa a contar a partir da Égira. Essa Égira que vai ser a fuga de Maomé saindo de Meca.
E a Égira, ela vai ter uma simbologia muito grande. Assim mesmo como para nós que seguimos a nossa religião judaica cristã, a saída de Moisés do cativeiro do Egito não é uma simbologia? Para eles, a simbologia é a Égira. É a Égira. A Caaba, então, tela para vocês. A Caaba foi transformada em centro de orações e crença do politeísmo vai ser proibida. Então, eles vão tomar conta da Caaba, lembra que o avô dele era guardião? Tomam conta da Caaba e o politeísmo ela vai ser proibida na Caaba. Agora se torna um só monoteísmo, que tem como Deus Supremo Alá. Alá, aquele mesmo Deus dos hebreus, só com nome diferente, o nome árabe, Alá. E que vai ter como profeta, não Jesus Cristo, como acreditavam os cristãos, mas vai ter como profeta Maomé. E é assim que se dá a doutrina islâmica, que se baseava justamente na submissão total do homem à vontade de Alá, que era o Deus único, criador de todo o universo. Que também o Islã significa submissão. Você está submisso. Toda a sua submissão é para Alá. Aquele que tem fé em Alá é denominado muçulmano. Se eu sigo o Islã e acredito em Alá, então eu sou um muçulmano. Olha de onde vem a palavra muçulmano. Os princípios básicos do islamismo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 princípios básicos do islamismo. O primeiro princípio está na crença, que seria crer em Alá, Deus único e Maomé como seu profeta. Outro princípio, fazer 5 orações diárias. Lembra que eu falei para vocês que eles param onde eles estiverem para fazer essas 5 orações diárias? Começa de manhã, meio-dia, à tarde, aí vai até à noite essas orações. Ser generoso, dar esmola, faz parte do princípio do islamismo. Cumprir, jejuar no mês do Ramadã, como se fosse a nossa Páscoa aqui. Ir uma vez a Meca. Lembra da pedra da Caaba? A Meca como terra sagrada. O Islã ele tem que ir pelo menos uma vez a Meca. E eles têm como livro sagrado, sabe qual? O Alcorão. O Alcorão ele contém instruções que contribuem para a preservação da ordem social e interesse dos comerciantes. Proíbe os fiéis de comer carne de porco, consumir bebida alcoólica, praticar jogos de azar. O roubo é severamente punido. Lembra aquela regra do talião? Olho por olho, dente por dente. O cara for pego roubando, ele pode ter sua mão amputada. A poligamia, ou seja, casar com mais de uma mulher, ela é permitida dentro do Islã. Você só precisa sustentar essas mulheres. E a escravidão também são permitidas dentro do Islã. Então, essas são as características do Alcorão. O Alcorão, ele trabalha essa filosofia. O Alcorão vai ser um livro que ele vai reunir o que Maomé contou. O que vai ser Maomé vai contar ali e ele vai ser reunido dentro desse livro. Maomé, depois da Égira ali, da saída, que ele vai, na fuga dele, ele vai reunir seguidores e ele vai começar a contar. As pessoas elas vão reunir
os contos de Maomé, escrito em pergaminho, escrito em pedra, escrito em couro de camelo, escrito aonde fosse possível escrever, se escrevia naquele tempo. Para vocês terem uma ideia. Existem outros livros sagrados que também vão ser seguidos pelo Islã. Tem outros. Mas vamos entender, está interessante aí? Peraí, aluno. Está interessante a aula? Vocês estão conseguindo compreender a aula? Porque aqui não é uma aula de religião não, tá? Não é uma aula de catecismo islâmico não. É uma aula de história das religiões, para vocês entenderem como cada religião ela vai surgir, como cada uma surge, de um olhar sem um olhar preconceituoso, de um olhar histórico. E vocês precisam entender isso. Como a nossa religião, o cristianismo, surge historicamente, já estudamos sobre os hebreus, sobre os persas, sobre o Império Romano, para entender como o judaísmo surgiu, o cristianismo, o islamismo, tudo isso nós precisamos de um contexto histórico. Na tela para vocês, seguindo a nossa aula, aí, a expansão do Islã. O Islã, ele começa, lembra aqui, ó, ele só está aqui na Península Arábica, na Arábia. Só que ele sai de Meca, onde está Caaba, e ele sai de Medina, que vai ser a cidade de Maomé, até a morte de Maomé, em 632, Maomé morre, o Islã ele estava só nessa região aqui, ó, ocupava só essa região. De Omã, Medina, Meca, ocupava essa região. O califado ortodoxo de 631, gente, os ortodoxos, tá? Esse califado aí ortodoxo que vai conquistar, vai tomar grande parte dessa região, ele vai ocupar da Síria à Armênia, vai ocupar a Pérsia e vai ocupar grande parte do norte da África e ainda a Península Ibérica, ali onde hoje é Portugal e Espanha. Esse daí já vai ser pelo Califado Omíada, até 750. E pelos Abássidas, vão ser essa região amarela aqui, vão chegar a Sicília, vão ocupar a Sicília. Até Sicília, lá na Itália, vão ser ocupados pelos árabes. Então, ele sai do Oceano Índico e ocupa quase todo a parte sul do oceano do mar Mediterrâneo. Vão ocupar isso daí vai ser a expansão deles, olha aí, ó, a expansão do Islã. Então, vem cá comigo. Então, ele sai aqui fazendo esse processo de expansão e conquistando grande parte das terras dentro desse processo de expansão. Sai da Península Arábica, aqui perto de onde o Sâmio está, e ocupa toda essa região. Na tela, para nós entendermos Maomé. Maomé, através da religião, criou o Estado teocrático. O que é um Estado teocrático? Teo significa Deus. Cracia significa poder, né? Poder, governo. Então, um Estado teocrático era baseado no poder divino. Poder divino. Após a morte de Maomé, em 632, passou a ser governado por califas. Não é o califa do El Chan, não. O califa tá de... Não é aquela da música do Chan, não, tá? Os califas aí, eles passaram a chefiar, sucessor do profeta, com poderes religiosos, políticos e militares. Eles passaram a governar. Esses califas, com a expansão islâmica em direção ao sul da Europa durante o século VII, o confronto entre árabes e cristãos foi inevitável, gente. Guerra entre árabes e cristãos, depois nós vamos ter as cruzadas lá na frente, vai ser inevitável. Um grande atrito na questão religiosa, principalmente em Portugal e Espanha. Ali em Portugal e Espanha, que eles vão ocupar Portugal e Espanha.
Portugal, só para vocês terem uma ideia, vai se unificar só quando conseguiu expulsar os árabes do seu território. A Espanha também vai unir o reino de Aragão, Castela, ali vai expulsar os árabes de seu território. Só aí eles vão conseguir se unificar. A primeira fase dessa expansão islâmica, nós temos a conquista da Pérsia, da Síria, da Palestina e do Egito. Isso é a primeira fase, que vai durar aí 29 anos da primeira fase. A segunda fase aqui, ela vai ser uma fase mais longa, uma fase aí de quase 100 anos, 90 anos, aí 89 anos. Era a dinastia dos califados omíadas. O califado tornou-se uma monarquia hereditária, ou seja, uma monarquia que passava o poder de pai para filho, com sede em Damasco. Conquistaram onde? Conquistaram a China, conquistaram a África, conquistaram a Península Ibérica, onde fica Portugal e a Espanha, é a Península Ibérica, e o avanço árabe com os sarracenos, que são também como os muçulmanos eram conhecidos. O reino dos francos foi barrado por Carlos Martel. Lá em 732, Carlos Martel, da dinastia carolíngia ali, Carlos Martel ele vai barrar o avanço árabe lá no reino dos francos. Lembra o povo franco, que nós já estudamos e tudo. Ele vai barrar essa... E a terceira fase? A terceira fase ela está dentro da dinastia abássida e foi marcada pela ascensão dos persas rumo ao mundo islâmico. Os persas vão contra-atacar. A sede do Estado Islâmico foi transferida para Bagdá. É aqui que nós temos as 1001 noites. Aquele conto, que eram contos infinitos, cheios de possibilidades. Esse livro é a base da literatura de Bagdá, da literatura islâmica, o conto das 1001 noites. Só que nós temos uma disputa de poder. Uma disputa de poder entre xiitas e sunitas. Professor, o que são os xiitas e o que são os sunitas? Aqui, na atualidade, nós ainda temos essa disputa de poder entre os xiitas e os sunitas. Vamos ver o que cada um defendia? Olha aí na tela de vocês. Aqui a gente vê esses sunitas e xiitas, porque após a morte de Maomé, a religião islâmica não conseguiu manter a sua unidade. E ela vai ser dividida em diversas seitas. O cristianismo não é dividido hoje? Dentro dessas seitas, é por isso que nós dizemos, nem todo islâmico é igual. Nem todo islâmico ele é radical. Então, por isso que nós não temos que ter preconceito contra a religião. Mas os sunitas defendem que o chefe do Estado muçulmano, o califa, deve reunir sólida virtude moral, honra, respeito, capacidade de trabalho. Além do Alcorão, os sunitas também aceitam como a fonte de ensinamento religioso as sunas, que são livros que reúnem um conjunto de tradições recolhidas com os companheiros de Maomé. Ou seja, seguidores de Maomé escreveram as sunas. Já os xiitas não, defendem que a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupada por um descendente legítimo de Maomé, ou a ele aparentado, ou parente dele. Afirma que o chefe da comunidade islâmica, o imã, é diretamente inspirado por Alá. Todos os fiéis devem obediência incondicional ao imã e aceitem somente o Alcorão como fonte do ensinamento. E para completar nossa aula aí, nós temos um texto complementar que eu deixo aí para vocês, está aí no material para vocês. E aqui nós chegamos ao final de mais uma aventura na história. Chegamos ao final, estamos nessa aventura, estamos vendo esse mundo islâmico, esse contato do islamismo com o cristianismo. Espero você na revisão e na atividade. Até lá.